Olá pessoal, vamos a mais um curso sobre termopares. Termopares módulo 23. Neste módulo nós vamos falar sobre termopares junta fria de referência. Preparamos aqui uma experiência prática para mostrar para vocês a importância da junta fria de referência dos termopares. Nunca é demais falar, se você gostou dos nossos vídeos, está gostando desse trabalho que a gente está realizando na internet, dê um curtir ou compartilhe com as redes sociais com seus amigos. Divulgue nosso trabalho. Isso é muito importante para que a gente possa continuar a colocar novos vídeos. Aqui a bancada, onde nós preparamos aqui o experimento. Notem que aqui é 0 mV e a temperatura do ambiente desse termopar tipo Cromel-Lumel, 23 graus, ele também é a temperatura do ambiente. Colocamos aqui um pedaço de cabo comum, de cobre comum, e ligado num cabo de compensação para o aparelho. O indicador de temperatura está junto com o multímetro medindo a milivoltagem. Então, note, 23 graus, temperatura do ambiente, 0 milivolts. A partir do momento que eu começo a aquecer a junta fria, ou seja, a ligação entre o cabo e o termopar, não importa que aqui seja um cabo de cobre comum, eu coloquei ele de propósito, que eu criei duas juntas frias. Então, aqui vocês vão entender. Aqui eu estou aquecendo a outra junta fria, a temperatura começa a cair, começa a ir negativo. Quando eu aqueço a outra junta fria, ela começa a subir. Olha, notem, começa a subir. Novamente, as duas juntas frias, as duas, tá? Estamos aquecendo, subindo a temperatura. Vou aquecer a outra agora. A temperatura começa a cair. Notem que uma sobe e a outra desce. O uso do cabo comum aqui foi proposital, porque eu criei duas juntas frias. E ali do lado a gente está vendo que vai variando a milivoltagem. Tá? Então, nós criamos aqui duas juntas frias. O interessante aqui é o seguinte, quando você está numa bancada, a junta fria, essas duas juntas frias aqui, nós estamos usando o cabo de cobre comum. Por que cabo de cobre comum? Não teria que usar um cabo de compensação direto no sensor? Eu posso usar um cabo de cobre comum, sim, desde que a temperatura nas juntas frias, nesse caso aqui o cabo de cobre comum está aqui, eu tenho uma junta fria aqui e uma junta fria aqui. Se essas duas juntas frias estiverem à mesma temperatura, elas se anulam. Você viu no experimento que um lado fica positivo e o outro lado fica negativo. Se as duas temperaturas forem exatamente iguais, o positivo dessa e o negativo da outra, eles dão uma resultante de zero. Então é como se esse cabo de cobre comum ele não existisse. Então aqui, veja bem, uma experiência tão simples dessa, a gente começa a tirar uma série de conclusões. Por exemplo, um termopar em cima da bancada, para mim ligar num aparelho indicador, não precisa ser necessariamente usado um cabo de compensação. Eu posso usar um cabo de cobre comum, desde que as ligações entre as duas juntas frias que esse cabo vai formar estejam à mesma temperatura. No caso de uma bancada, vai estar todo mundo na mesma temperatura, então você não tem a mínima interferência. Então, quando começou o vídeo, nós vimos que ele estava a 0 milivolts, né? Como tem a compensação da junta fria do aparelho, ele indica a temperatura ambiente. Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, com relação a isso, nós criamos um vídeo para mostrar exatamente esses cálculos, como é que o aparelho faz, por que o termopar na bancada dá 0 milivolts e aqui está indicando a temperatura do ambiente. Eu tenho um vídeo só falando sobre isso. Se tiverem dificuldade, escrevam que eu indico o link. Tá? Então, eu posso usar o cabo de cobre comum. Tá? Então, aqui também está valendo como se fosse a lei dos metais intermediários. Então, eu tenho um cabo de compensação, um metal intermediário, tá? Colocado entre o termopar propriamente dito e o cabo de compensação. E o que diz a lei dos metais intermediários? Se essa temperatura de ligação for igual a essa, é como se isso aqui não existisse. O fundamento dessa experiência é mostrar que quando a gente aquece um lado e aquece o outro, um sobe e o outro desce. Por isso que a resultante é zero. Então, uma é positivo, o outro é negativo. Se são as mesmas temperaturas, elas se resultam em zero.
Essa é a experiência que a gente tem para mostrar sobre junta fria de referência, para que a gente possa entender tanto a junta fria como a lei dos metais intermediários e até entender por que do uso do cabo de compensação. Tá? O cabo de compensação normalmente é usado para ligar o aparelho com o termopar. Só que a gente pode esquecer que o aparelho normalmente está localizado num painel, num local onde, por exemplo, a temperatura é ambiente. E a outra ponta desse cabo ele está localizado no processo. Então ele pode estar sob o sol, ele pode estar próximo de uma fonte de calor, o cabeçote pode estar quente. Então, para que ele compense a temperatura dos dois pontos do aparelho que está na temperatura ambiente e do cabeçote ou do processo, a junta fria que está lá no processo, com uma outra temperatura, nós usamos o cabo de compensação. Por isso que ele chama cabo de compensação. Ele faz essa compensação entre essas duas juntas. Tá? Então aqui a gente acabou vendo nesse experimento umas 3, 4 partes que relacionam com a teoria. Ou seja, junta fria, as duas junta fria, o uso de cabo de cobre comum, o porquê que pode ser usado o cabo de cobre comum numa bancada, porque as pontas, as extremidades estão sob a mesma temperatura. Aqui a gente acabou de comprovar também a lei dos metais intermediários. Então, é uma experiência muito simples que a gente tira muitas conclusões. Fim do curso Termopares Módulo 23. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Estamos colocando semanalmente alguns vídeos e eu estou tentando colocar para vocês, para que fique realmente na web, os meus 30 anos de experiência com termometria. Se você não gostou, também não tem problema. Critique, dê opiniões para que a gente possa melhorar. Eu agradeço muito. Meu nome é José Eduardo Toselli, meu e-mail é termopares@uol.com.br.